Olá, meninos do nono ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a introdução da unidade 4, que fala sobre radioatividade, né? Nós vamos entender qual que é essa interferência que esses elétrons têm no nosso organismo, se faz bem, se faz mal, quais são esses estudos acerca desse assunto, né? Você pode observar aí na apostila de vocês, na página 326, que começa falando, nós estávamos falando do universo, daí nós mudamos para a radioatividade, mas no capítulo anterior a gente estava falando de átomos, né? Nós estudamos alguns átomos, um deles que emite muita radiação, que antigamente não se sabia, é o urânio, que é um átomo da tabela periódica, que foi esse cientista francês Antoine, que na verdade ele guardou, né, um composto de urânio junto com algumas placas aí fotográficas e percebeu que depois de algum tempo essas placas estavam danificadas, estavam totalmente pretas, escuras, né? Daí mesmo elas sendo guardadas em pastas devidamente protegidas, né? Daí ele queria saber como que isso acontecia mesmo essas fotografias estando guardadas em pasta, como que esse composto químico acabou danificando essas fotografias. Então, ele, com os seus estudos, ele conseguiu concluir que haviam esses átomos que emitiam esse tipo de radiação, né? Nós temos vários lá da tabela periódica, mas os mais conhecidos são urânio, césio, né, o polônio, o rádio e entre outros, mas os mais conhecidos são esses. O urânio, por exemplo, é muito utilizado em usina nuclear para gerar energia, que deu até aquele desastre lá na usina de Chernobyl, que acabou ocorrendo aquele acidente e inundando a cidade de radiação, né? E Césio também teve um acidente aqui no Brasil, né, lá em Goiânia, que ocorreu esse material foi parar em mãos que não deveriam parar e acabou infectando toda a cidade e pessoas morreram por causa disso. Eu até irei mostrar para vocês, eu vou mandar um link para vocês depois sobre a usina de Chernobyl e o acidente do Césio 137 para vocês darem uma olhada, tá bom? Daí começa o poder da penetração nas radiações, é quando você vai fazer um raio-x lá de alguma região do seu corpo, tá? Vou aumentar aqui para vocês. Lá ele mostra, né, a partícula alfa, ela não é capaz de penetrar ali o papel, por exemplo, a partícula beta, os raios gamas e os raios X, ok? O que geralmente acaba penetrando nós é os raios gama e o raio X, que a gente faz para poder visualizar os órgãos internos, ossos, né? E entre outras coisas. Daí o efeito deles em diferentes materiais, né? O alfa para ali no papel, o beta atravessa e para no alumínio e o gama atravessa e para no concreto. Quando a gente vai fazer um raio-x, por exemplo, a gente utiliza aquele colete, né, de alumínio pesado para impedir que nós recebemos essa carga de radiação. A gente recebe sim, mas em pequenas porcentagens, tá? Aí, nesse próximo título fala da datação, né, como que eles utilizam alguns elementos químicos para datar, por exemplo, fósseis, outros tipos de fontes históricas que eles encontram e quer saber se tem muito tempo. Geralmente utiliza mais em fósseis, ok? Então, para a gente poder um pouco assimilar a relação do carbono, lembrando que o carbono é um átomo da tabela periódica e esse carbono a gente encontra ele na atmosfera, ok?
na atmosfera, as plantas também estavam junto desse processo, absorvendo ele, transformando em oxigênio para nós, para a atmosfera. E a equação desse carbono 14 é essa que está embaixo aí, que é nitrogênio, N, né, que é maior que carbono, mais hidrogênio. Isso daqui eu não vou entrar muito em questão, porque vocês vão ver bem mais para frente sobre isso daí, tá? Então, esse carbono, ele é disponibilizado no meio, tá ali no meio, e é utilizado pelas plantas para fazer a fotossíntese, como eu acabei de falar para vocês. Nós, através das plantas, adquirimos esse carbono e acaba fazendo parte de algumas moléculas do nosso corpo, ou seja, nós temos esse carbono 14 no nosso organismo. Então, quando a gente morre, ou qualquer outro organismo morre, fica uma quantidade X de carbono no nosso corpo, ok? Daí, com o passar do tempo, de muitos anos, esse carbono ele vai se desprendendo e vai sendo liberado novamente para a atmosfera. É aí que os historiadores entram para poder fazer a datação de fósseis, de pessoas que foram encontradas, de ossos de muitos anos atrás, né? Ele é utilizado para isso. Aqui fala assim, no caso de organismos vivos, quando for maior o período decorrido após a morte, menor será a quantidade de material radioativo presente. Né? Eles utilizam isso para fazer a datação e há muito tempo eles já sabiam que tinha essa possibilidade de fazer essa datação em fósseis, em esses elementos históricos aí. Olha como que acontece mais ou menos aqui. Deixa eu ver se tem aqui esse daqui que eu quero mostrar para vocês. Essa datação de fósseis, ó. A datação absoluta determina a idade precisa de um fóssil, medindo o decaimento do isótopo, seja dentro do fóssil, seja mais frequentemente nas rochas associadas a ele. Ok? Então, olha aqui, esse indivíduo aqui, um exemplo, é um vegetal. Ele morreu esse tronco, no ato do momento ele tem 100% ali de carbono 14, ou seja, acabou de morrer, não tende a ser um fóssil, né? Não é uma espécie antiga. Daí, passados 5.740 anos, aí a quantidade de carbono 14 abaixa para 50%. Então, quanto menos carbono 14 o fóssil tem, mais velho ele é. Então, essa datação funciona dessa forma. Quanto menos carbono 14 o indivíduo apresenta, o indivíduo assim, né? O fóssil, mais velho ele vai ser datado. Então, esse carbono 14, aqui, os cientistas, não só os cientistas, como historiadores, pesquisadores, utilizam nessa forma para poder datar esses fósseis. Porque, por exemplo, aquele mamute que foi encontrado lá no polo, né, em um dos polos, se não me engano, acho que é no Polo Norte. Ele, para fazer a datação dele, para saber de quantos anos ele era na época, eles utilizam esse tipo de fonte, né, o carbono 14. Daqui muitos anos, quando a gente morrer, se for encontrado algum osso seu, algum fóssil seu, vão utilizar essa mesma fonte para poder saber há quantos anos, há quantos mil anos atrás você viveu, ou seja, você morreu, né? Que é esse exemplo. Quanto menos carbono 14 tem, mais velho você vai ser, ok? Então, meninos, em relação, deixa eu ver aqui, os efeitos da radiação no corpo, olha como que é os efeitos, né? A perda do cabelo, tanto é que quem faz sessão de radioterapia perde um pouco dos pelos, né? A maior parte perde em todos os pelos, né? Como as células do cérebro não se reproduzem, os danos só ocorrem após grandes doses de radiação também. A tireoide é afetada, né? Diminui também
o iodeto de potássio, pode causar pequenos vasos sanguíneos, exposições e tudo mais. São grandes danos para o nosso corpo em relação à grande exposição a produtos radioativos, né? Do lado esquerdo ele fala da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, que foi o maior acidente radioativo já registrado, né? Que matou muita. Com exceção da bomba de Hiroshima e Nagasaki, né, meninos? Que a gente já falou em sala sobre isso. Daí abaixo mostra as aplicações da radiação na medicina, né? Porque é de extrema importância, não tem como, né, você não utilizar esses aparelhos de raio-x para você saber se você quebrou algum osso, algum membro do seu corpo. Tem que fazer para poder conseguir fazer o reparo. Aí logo fala depois das máquinas de raio-x que são utilizadas para esses fins. O ideal é que você não faça muitas vezes ao ano, mas se houver a extrema necessidade, né, tem que fazer. Apesar de alguns estudos mostrarem que é pequena a radiação que é liberada, mas acaba sendo liberada e faz mal para o nosso organismo, né? Aí fala da tomografia, que também é para os pósitrons, que são essas partículas, são bem semelhantes aos elétrons, mas com cargas positivas, né? Essas tomografias, elas conseguem visualizar perfeitamente o nosso organismo, né? Consegue ver artérias, veias, os órgãos perfeitamente, se há algumas células, alguns tumores, são bem mais fáceis de visualizar, tá bom? Então, menino, deixa eu dar uma olhadinha aqui, falar de radioterapia. Tá, vou finalizar então aqui. As cintografias, né, que é utilizada em alguns exames, elas injetam no corpo do paciente uma substância radioativa. É para aumentar a nitidez da figura, para mostrar. Daí essas radiações, elas são emitidas para poder conseguir visualizar a imagem, seja do órgão ou da qualquer estrutura que o médico precisa avaliar, tá bom? A radioterapia, ela consiste em forma de tratamento de radiação para eliminar tumores malignos. A radioterapia, como eu falei lá no começo, ela é por radioterapia por elétrons que a pessoa acaba adquirindo no seu corpo. Eles vai em direção às células cancerígenas, mas também as células boas não estão livres de morrer, não. Elas podem acabar sendo danificadas também, pode morrer também. E acaba tendo alguns malefícios, né? Que é perda de cabelo, e também quando seu corpo é exposto a muita radiação, também tem alguns enjoos, você sente enjoos, dor de cabeça, alguns efeitos colaterais. Pessoal, então por hoje eu vou parar na página 332, depois no próximo vídeo eu volto para finalizar a unidade, tá? Então só recapitulando, a gente falou desses equipamentos que eles utilizam produtos radioativos, átomos radioativos, que fazem parte da medicina, que está aí para nos ajudar, para nos socorrer quando for preciso, mas é claro que tudo em excesso faz mal para o nosso corpo, tá bom? E também é utilizado aí na datação, né, de fósseis, de organismos que acabam sendo descobertos por cientistas aí, em escavações e etc, tá bom? Então, por hoje é isso, meninos. Olha aqui que a gente viu falando. Por hoje é só isso. No próximo vídeo eu finalizo a unidade 4 com vocês, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, manda lá na agenda, tá? Então, até, meninos. Tchau.